Olá, marombeiros refinados, eu sou o Leandro Ost e trago pra vocês um review diferente, porque a minha opinião não vale de merda nenhuma, né? A sua também não. Mas aqui nós vamos ter o review de Tyler Manion, que foi o árbitro central do New York Pro e também é o vice-presidente da NPC. E ele faz a avaliação pose a pose de Nick Walker versus Martin Fitzwater e é uma excelente oportunidade da gente aprender um pouco mais o que é que se passa na mente dos árbitros. É lógico que em várias ocasiões que ele faz esses vídeos, a gente não concorda com merda nenhuma, né? Afinal de contas, teve um dia desses aí que ele falou que o Eubanks tinha pernas incríveis e tal, e a gente sabe que não tem, né? Basta olhar. Mas dessa vez eu achei que foi uma avaliação muito coerente, inclusive ele começa falando que foi sim um dos melhores New York Pro dos últimos tempos, e que o segundo confronto poderia perfeitamente ter sido o primeiro confronto de uma outra competição Open qualquer. Eu concordo, mas não porque o line estava muito forte, eu concordo porque a gente tem visto algumas competições Open por aí com os primeiros confrontos muito pobrinho, né? Então acho que foi mais ou menos nesse sentido. E para não perder nada, eu fiz anotações. É isso mesmo, porque eu não quero que ninguém fique sem saber o que o Tyler disse aqui. Então, iniciando com Martin Fitzwater, foi também julgado por ele no Detroit Pro, onde ele ganhou a vaga para o Mr. Olympia, né? Competiu com o Gudivito, todo mundo lembra desse review. E o Tyler fala que essa foi uma finalização perfeita. O Martin trouxe um conjunto excelente de fullness, de cheiura, né, de carne, com uma condição excelente. E ele fala uma coisa importantíssima e eu vou ter que concordar. As imagens, tanto das câmeras profissionais, quanto fotografias, quanto imagens de celular, muitas vezes não exibem a real condição dos atletas em palco. E que muitas vezes as imagens trazem uma condição melhor do que a que a gente está vendo. E é a mais pura realidade. Por isso que ele e eu convidamos você a participar de uma competição um dia desse, assistindo. Vai lá ver o negócio ao vivo, veja as sungas de perto e você vai ver que é realmente muito diferente das imagens que a gente vê na internet. E ele fala isso para exemplificar o caso do Nick Canella de Velha. Ele diz que o Nick não estava com a sua melhor versão e que a condição do Nick estava ok, mas não estava excelente. E ele dá a vitória dessa pose aqui para Martin Fitzwater. From double biceps é do Martin. E eu queria saber qual que é a sua opinião. E vou argumentar aqui. Ele diz que o Nick tem braços incríveis, a dorsal é excelente, as pernas estão boas, tem apresentado uma evolução legal, tem ótima separação, mas a linha de cintura mata o Nick Walker nessa pose, que inclusive ele diz que tá uma linha de cintura mais larga do que nas versões anteriores. E eu concordo com tudo isso que ele falou. E ele fala que o Martin realmente não tem braços, então braços com volume ok, mas não se comparam com o do Nick. Tem pernas com cortes incríveis e que tem um V-taper dramático, uma cintura muito boa. E aqui ele argumenta que o Martin traz um front double biceps mais clean, enquanto o Nick traz aquele freakness, aquele negócio, você fala, uou, o que é isso? E eu queria saber se você estivesse na pele do Tyler, quem venceria essa pose? O fator wall, freak, uau, aquele negócio fala, minha nossa, não tem mais onde pôr carne, que coisa assustadora, ou o fator clean, a elegância de shape de Martin Fitzwater. Eu claramente discordo aqui, eu acho que o Nick Walker é muito forte nessa pose e que sim, a cintura dele tá horrorosa, mas que pose por pose, músculo por músculo, eu acho que o Nick vai melhor aqui. Mas é aquilo, né, que a gente já tava conversando. A minha opinião, você sabe que equivale, a sua também, a mesma coisa, nós vamos só debater aqui nos comentários mesmo. Expansão de dorsal é a pior pose do Nick, como ele mesmo disse, todo mundo sabe disso. E ele diz que o Martin vence essa pose mesmo não sabendo fazer. Porque enquanto o Nick tem muita barriga, ele está quase encostando no braço aqui, mas ele até consegue expandir a dorsal, apesar da gente não estar conseguindo ver direito, o Martin não consegue expandir direito a dorsal, parece que ele tá, até a cara dele, né? Parece que ele tá meio que com dificuldade de fazer essa pose, a dorsal não expande muito, mesmo assim ele acha que o Nick ainda tem muito para evoluir na pose, então no momento nós estamos com 2-0 para o Martin, beleza? Próxima pose, peitoral de lado. Aqui ele elogia muito a pose do Nick,
Diz que é um cara super grande, ele vai muito bem nas poses de lado, só que uma coisa que atrapalha a pose é o fato dele puxar o ombro de trás muito para cima. Isso daí deixa ele com uma largura menor. Ele acha que se ele deixasse o ombro mais relaxado, como o Martin faz, ficaria com uma largura maior. Só que ele também contra-argumenta, o próprio argumento, dizendo que o Nick é tão largo que mesmo fazendo essa cagada na pose, segundo ele ainda continua com uma largura muito grande. Uma coisa que se observa muito nessa pose, segundo ele, é o controle da linha de cintura, que aqui do Nick está ok, mas não está incrível, e o do Martin está muito melhor. Ele fala também que os braços do Martin são ruins, né, quando ele está na pose aberta, a parte interna não tem muito detalhe, né, comparado com o Nick, ninguém tem praticamente, mas isso já não acontece na parte externa do braço, onde ele apresenta um nível de detalhe muito maior, mas isso não é suficiente para tirar a vitória da pose de Nick Walker. Aqui na pose do duplo bíceps de costas, ele disse que o Martin não tem conjunto de ombro e braço para rivalizar com o Nick, e que o Nick veio com a dorsal nas prévias um pouco flat, segundo ele, mas que ele conseguiu trazer um hardness a mais nas finais. Eles têm um conjunto inferior bastante equivalente, até os dois têm uma boa largura, né, de coxa, tem bons posteriores, mas que de modo geral o Nick vence a pose, mas não por muito. Pose de expansão dorsais, ele diz que Nick vence a pose com clareza, mas que ainda há espaço para melhorar. Ele fala que o Nick é bem mais largo, né, a parte inferior é a mesma coisa, eles não mudam a base, e o Martin faz essa pose muito envergado para frente, criando aqui meio que um abaulamento das costas, e segundo o Tyler, isso não favorece em nada, então ele teria que mudar essa pose e trabalhar ela de uma forma um pouco mais levantada, da mesma forma que o Nick faz. Tríceps de lado, essa aqui é uma pose que o Nick Walker executa muito bem, eu acho que talvez, assim, há argumentos para dizer que é um dos melhores tríceps de lado, isso aí é opinião minha, tá? Do bodybuilding mundial, ele tá realmente bom, peitoral tá super cheio, braço é gigante e a linha de cintura aqui dele não fica larga e o favorece, porque ele tem gomos no abdômen muito divididos, muito fortes. A lateral de coxa é super grande, ele vence essa pose, especialmente porque o Martin não sabe fazer. Pode ser que ele tenha aqui uma dificuldade de mobilidade, né, de ombro, não consegue levantar muito, se ele conseguir, ele não consegue juntar os dois dedos. Eu já vi o Martin ao vivo, ele realmente é um cara com uma caixa super grande, é mais fácil pular que dar a volta, mas eu acho que nesse caso aqui, a correção da pose do Martin poderia fazer frente ao Nick. De qualquer forma, o Nick vence o tríceps de lado. Então tá 4-2 pro Nick Walker e agora vai passar para 4-3, né? Porque o Tyler elogia muito essa pose do Nick aqui. Ele consegue trazer uma dorsal forte, uma perna ainda muito forte e os gomos do abdômen são muito divididos mesmo, ele traz uma separação muscular, inclusive uma separação muscular tão grande, né, que esses do meio aqui já não estão mais querendo ficar nem próximos, né, tá realmente separado. Só que a largura da cintura, mais uma vez, dá uma desalinhada na pose e ele passa a vitória dessa pose pro Martin, por quê? Traz um quadríceps excelente, os gomos não são nem perto de ser tão fortes ou tão maduros como os do Nick já são, mas mesmo assim o conjunto da pose o Martin vence. E no Most Muscular ele faz uma série de apontamentos, diz que essa pose aqui pro Martin ao lado do Nick não é a melhor opção, porque o Nick fica muito preenchido e aqui a cintura dele não atrapalha em nada, porque ele consegue tampar com a mão e os gomos que mostram fica muito violento, tem braços excelentes, peitoral muito cheio, perna, tudo. Aqui fica complicado para o Martin. E ele fala de uma outra pose também, que o Martin fica ao contrário daí. O Martin fica muito bom e o Nick fica péssimo. Então ele diz para o Martin sempre fazer essa pose aqui, que é a pose do caranguejo, né? Onde eles quase unem as mãos na frente do tronco, e para o Nick jamais reproduzir essa pose outra vez, porque fica horroroso, né? Não foi isso bem que ele disse, mas foi o que a gente entendeu. O Nick fica estreito na pose, né? Enquanto o Martin conseguiu dar uma levantada, ficou muito maior. A cintura do Martin ajuda muito aqui, enquanto a do Nick... Pronto, né? É isso que a gente está vendo.
E realmente ele tá coberto de razão aqui. Não favoreceu, viu, Nick? Não faz mais isso aqui, não. Bom, na somatória do Tyler, o Nick venceu, não foi por muitos, eram 3 árbitros, um dos árbitros não concorda, acredita que a vitória deveria ter sido dada pro Martin Fitzwater, e eu queria saber a sua opinião. Aqui nós estamos falando de Open Bodybuilding, e sim, o flow importa, as poses importam, tudo importa, mas o que importa mesmo nessa categoria é músculo. Quem tem mais carne leva vantagem ou não, marombeiro refinado? Qual é a sua opinião? Como deveria ser? Gostou da avaliação do Tyler? Achou coerente? Mudaria alguma coisa? Deixa aqui um comentário refinado. Obrigado por ter assistido. Fiquem com a gente até o próximo.